um tema que a gente sabe que você tem muito orgulho é a sua tese, que é Pix como infraestrutura digital, definição de sua natureza jurídica para o aprimoramento da inclusão financeira, que inclusive foi indicada ao Prêmio CAPES, e parabéns por isso também. Obrigado. Conta um pouco sobre esse trabalho, como que ele surgiu, quais foram os principais desafios e por que continua sendo tão importante para você. Obrigado. Não, essa é uma história interessante, porque não era meu objeto de pesquisa a princípio. Como eu falei, eu tinha pesquisado esses shadow bankings, né, o sistema bancário paralelo, e eu comecei aí nessa franja do direito regulatório, que é o que não está regulado. Então, quando eu tive a oportunidade de entrar no mestrado, a minha pesquisa, ela foi focada em lavagem de dinheiro, que tinha acabado de sair uma nova regulação do Banco Central, 3978, que olhava para regulação baseada em risco e como que isso ia mudar o compliance das instituições financeiras na lavagem de dinheiro. A princípio, esse era um pouco meu tema. Eu fui desenvolvendo esse tema, eu escrevi um pouco sobre isso com um viés da análise econômica do direito, mas eu sentia uma coisa que eu sempre gostei de estudar, que é uma corrente do Law and Political Economy, que é um pouco da política envolvida e da análise econômica, e eu senti que esse tema, ele estava me levando muito para uma área criminal, que é uma área que eu não tinha tanta bagagem e que talvez eu não tivesse tanto interesse em seguir, ao passo que eu tive muito contato com o Banco Central, com a regulação do Banco Central, com o que o Banco Central ia desenvolvendo, e eu comecei a ver que o Banco Central, ele estava indo muito mais à frente do que a gente via. Ele não era um órgão refratário que estava impedindo atividades do mercado, mas ele estava analisando essas atividades e criando, inovando. Então, quando veio o Pix, quando veio o Open Finance, quando veio o Drex, eu estava lá vendo, e aí eu tive a oportunidade de estar em grupos de pesquisas que me permitiram uma porosidade com o Banco Central e com a CVM, graças a, enfim, professor Ricardo Paixão, outros professores que me deram essa abertura, e eu comecei a ver como o Banco Central estava funcionando por dentro. Então, quando foi em 2020, que o Pix ainda não tinha sido lançado oficialmente, mas que eu estava já no doutorado, eu comecei a tentar olhar para esse tema da inovação no direito financeiro. Eu conversei com o professor Carlos, que foi meu orientador, e ele, como um excelente orientador que é, super me incentivou que eu trocasse o tema se fosse algo que era do meu interesse. Então, eu comecei a olhar o Pix quase quando o Pix nasceu. O Pix vem em 2021, começa o desenvolvimento do Pix, eu comecei a estudar aquilo, e aos poucos eu fui vendo que o Pix, ele é além de um meio de pagamento. Não é igual você pegar, enfim, fazer uma compra por um outro aplicativo, porque o Pix, ele tinha sido criado com essa estrutura ampla do Banco Central, e ele teve uma questão que foi uma coerção dos principais bancos, a princípio, para estarem nesse sistema. Então, eu comecei a ver o Pix como uma infraestrutura pública digital. Não tinha esse nome ainda, mas era justamente algo, nesse caso, né, criado pelo poder público, que visava um acesso amplo e que poderia ajudar a reduzir certas desigualdades, sobretudo no acesso a serviços financeiros. E aí que eu acho que veio a sacada que me levou à minha tese, que tem muito essa ideia do direito como linguagem, que é nomear as coisas. Eu sempre falo, já até escrevi sobre isso, usando aquele trecho do Shakespeare, de Romeu e Julieta, que ele fala, se a rosa tivesse outro nome, ela teria o mesmo perfume? O nome, muitas vezes, ele dá uma existência pra coisa, e aqui nome não é necessariamente a palavra, né, mas é a conceituação. E ao conceituar o Pix como uma infraestrutura pública digital, a gente consegue enxergar as propriedades que ele tem de acessibilidade, de coparticipação, de desenvolvimento tecnológico, e que foi uma grande surpresa a repercussão que isso teve, sobretudo agora com as investigações do USTR norte-americanos, em que as pessoas estão falando mais do Pix como uma infraestrutura pública digital. Então, eu estava inserido nesse debate quando ele aconteceu, e foi muito interessante ver a aplicação prática do conhecimento acadêmico na vida real. Então, acho que por isso que essa tese me orgulhou.